com a nova tributação para investimentos no exterior, ainda vale a pena investir lá fora? Excelente pergunta, tá? Eu quero fazer você refletir no seguinte. Bom, no curto prazo, se a gente tem mais imposto, se é que isso vai passar, se a gente tem mais imposto para pagar, parece que isso é ruim, parece que não vale a pena, né? Mas a gente está olhando de uma forma um pouco curto-prazista e um pouco limitada, né? Por que eu falo sobre isso, né? Eu vou trazer um caso aqui para você, para isso ficar bem claro, né? Mas antes disso, o que acontece com o país que aumenta os seus impostos além da conta? Né? Um país, existe algo chamado curva de Laffer. O que significa essa curva de Laffer? É o ponto ótimo, o ponto máximo em que o país cobra de imposto que vai ajudar a aumentar a arrecadação tributária. Então tem um ponto ótimo. Se a gente chegar nessa alíquota de imposto de renda, a gente vai conseguir arrecadar o máximo possível de impostos. Né? Quando se aumenta muito, se torna todos os negócios inviáveis e muita gente começa a sonegar. Se as pessoas começam a sonegar, mesmo com mais imposto, a arrecadação federal começa a diminuir. E é muito provável que a gente, agora com a conclusão dessa reforma tributária, chegue ao patamar maravilhoso de ter o maior imposto sobre valor agregado do planeta Terra. É isso mesmo, vou repetir. O maior imposto sobre valor agregado do planeta Terra. Hoje o líder tem 27% de imposto e o nosso IVA deve ficar na faixa ali dos 27,5%. Então vamos ter um troféu número 1, né, em impostos. Se a gente tiver aumento de impostos como é o necessário, segundo um estudo do Banco Central, que ele mostra o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é um estudo feito pelo Banco Central que mostra o quanto ainda a gente tem que executar de medidas adicionais para aumentar a arrecadação, para a gente cumprir as metas do novo arcabouço fiscal. O que eu quero que você perceba? Vinícius não vai cumprir a meta esse ano, vai se enrolar para lá. Eu sei, isso é óbvio, isso eu falo desde sempre, não tem como cumprir. Mas você percebe que tem que ir aumentando. Cada vez o déficit vai ser maior, isso já é projetado. Então, cada vez a gente tem que aumentar mais o volume de arrecadação. E se cada vez você tem que aumentar mais o volume de arrecadação, o que vai acontecer? Cada vez você vai ter que aumentar mais impostos. Até chegar ao ponto que vai diminuir a arrecadação e o que vai ser feito? Muito provavelmente aumentar mais imposto e não vai dar certo. E se você tem isso acontecendo, você tem uma fuga dos investidores estrangeiros muito grande. Uma desvalorização da nossa moeda muito grande. Né? Então vamos contrastar com, por exemplo, um cenário argentino. Vinícius, estamos perto da crise na Argentina? Não. Desde sempre, desde o ano passado, eu falo para vocês, não está. Da Venezuela a gente está a bilhões de quilômetros de distância. Da Argentina nós estamos uns 30 anos na frente. Tá? Em 85 foi a primeira vez que a Argentina não pagou a sua dívida. Deu calote na dívida. O Brasil nunca deu calote. Então não entrem em narrativas. Estamos longe da situação, mas eu quero mostrar para você o que acontece com um país que cada vez cobra mais imposto, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre os mais ricos, com a narrativa de que vai ficar somente para os mais ricos, que é para ajudar os mais pobres. Né? Na verdade, os mais afetados são os mais pobres. Mas olha só, você vê a sua moeda desvalorizando absurdamente. Então você vê, por exemplo, o dólar em relação ao peso argentino, 5 anos atrás, lá em 2019, saindo uma cotação de 30 pesos por dólar para uma cotação de 900 pesos por dólar. Uma valorização de cerca aí de uns 3.000%. E aí você pensa, poxa, será que valia a pena ter investido no exterior, mesmo com mais tributação? Pergunta para o argentino. Poxa, você teria o dólar valorizando 3.000%. Eu vou pagar 10% de imposto a mais. Tudo bem, eu pago 10% de imposto a mais. 15%, 20% de imposto a mais sobre uma valorização de 3.000%. Eu prefiro fazer isso. Você entende? Do que simplesmente eu ficar investindo só no meu país, correndo um risco geográfico, porque eu não quero pagar um pouco mais de imposto. Né? Não tem nexo. Vinícius, mas se eu ver que a situação vai ficar igual a da Argentina no futuro, porque você disse que a gente está meio distante, eu começo a tirar dinheiro do Brasil. Não dá tempo. Porque quando isso acontece, essa dinâmica, o governo ele barra a emissão de dólares para fora do país. Então, por exemplo, hoje na Argentina, você não consegue mandar mais do que $200 por mês. Né? Então você não pode, nem que você queira, você não pode, é lei. Né? E vários obstáculos são impostos para tentar fazer com que a moeda desvalorize menos, porque justamente o que faz a moeda valorizar, ou melhor, o dólar valorizar em relação à moeda local, é essa fuga de dólares do país, essa fuga de dinheiro do país. Tá? Então,
sem dúvidas, ainda vale a pena investir no exterior, e eu digo mais. Aumento de imposto para investimento no exterior é um motivo adicional para investir no exterior. É um alerta. País que gera déficit, que só pensa em aumento da arrecadação via aumento de impostos, cada vez gasta mais, e tem isso garantido, inclusive, pelo novo arcabouço fiscal. Vamos ter gastos acima da inflação. O que é o esperado, meus queridos? O esperado é uma desvalorização da moeda com o passar do tempo. Tá? Quando que vai acontecer? Semana que vem, mês que vem? Não sei. Mas enquanto você fica pensando, eu estou comprando. Tá? Eu estou aumentando bastante minha exposição no exterior. Né? Eu tinha uma exposição bem pequena, de 10% do meu patrimônio, passei para 20% e estou indo para cima disso. Ah, Vinícius, eu não me sinto confortável com mais. Não tem problema. À medida que você for tendo mais conhecimento, você for aprendendo mais, você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente e talvez você vá para cima de 10%, 20%, 30%. Isso depende muito de cada um, momento de vida, o quanto ainda tem a gerar de recurso, com trabalho, o quanto não tem. Mas eu estou aumentando bastante e quanto mais aumentar imposto, provavelmente maior vai ser a razão para eu investir no exterior.